Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. O nosso ambiente nunca fica mudo. Mesmo nestas horas do princípio da noite, no distrito do Jardim, em Paracuru, as cigarras e os grilos guisalham no espaço em que enxergamos o histórico casarão que pensamos seja um dos primeiros a implantar a história das fazendas em Paracuru. Há uma prata de lua sobre as lagoas, uma luminescência na curva das dunas. Tão clara a visão que as dobras das ondas do mar são vistas pelo olhar humano com toda a sensação do movimento. Paracuru é humana em seu formato, mas humana pintada e enfeitada pelos pincéis da luz, molhada pelos componentes da água, sólida com o elemento terra e escultura com os ventos permanentes a lhes oferecer faces novas. Por isso Flávio Sampaio vai aproveitar a serena noite para conversar com a bailarina, professora, coreógrafa e diretora Ana Botosso, da Companhia de Dança de Diadema, que recém se apresentou em Paracuru durante a Bienal Par em Par. Falando da terra de nascimento da Ana Botosso, no mais profundo território de São Paulo, já nas imediações da Bacia do Paraná e da fronteira com o Mato Grosso do Sul. Presidente Prudente. Uma homenagem à oligarquia cafeeira, associada à oligarquia do leite de Minas Gerais, que fez da velha república uma sucessão de presidentes conservadores que pouco tinham compromisso com a emancipação do trabalhador, da agricultura e das cidades. Mas se de Presidente Prudente quer dizer Presidente Prudente de Moraes, é a Ana formada em ciências sociais e atuando como artista da dança num dos municípios mais icônicos das lutas trabalhistas brasileiras, especialmente paulistana, do famoso ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Lembra, Ana, que em Presidente Prudente havia um conservatório de música e que por algum tempo passou a ter aulas de balé, e ali ela estuda. Tem como professores Lucila Teixeira Mendes e Sebastião Freitas, que era originário do Balé Estágio. Indo para São Paulo, Ana Botosso tem aulas e reconhece o papel da mestre Ilara Lopes na sua formação como profissional da dança. É muito importante que ao escutarmos esta conversa da Ana com o Flávio Sampaio, possamos entender o quanto a linguagem artística é tão necessária e essencial para a história humana, tal qual a religião, a filosofia e a ciência, como a necessária interação humana com sua realidade. A dança é uma expressão realizada através do corpo em movimento. A dança sempre foi uma interação humana consigo ou com sua espiritualidade, de modo que historicamente é vinculada a um espaço e a grupos de interação com a dança. Por isso, nos tempos atuais, a incluímos nas artes cênicas e eis uma das características da Ana Botosso. Ela sempre se interessou por todos os componentes da expressão da dança, incluindo a luz, o figurino, o cenário, a música e a expressão da coreografia, que cria uma linguagem capaz de expressar uma narrativa da nossa realidade. Em São Paulo, Ana vai encontrar o componente profissional
com intensa programação de trabalho, apresentações quase todos os dias, viajando pelo Brasil e outros países, num ritmo bem diferente de onde viera anteriormente, quando se levava quase um semestre inteiro para, ao final, realizar uma única apresentação. Nas conversas entre o Flávio e a Ana, surge a questão dos códigos tradicionais da dança, como o balé e a dança contemporânea, que, curiosamente, no momento histórico, representam muito bem esta época em que vivemos. Estamos vivendo um momento em que as diversas emergências tecnológicas, científicas, filosóficas, sociais, econômicas e culturais lutam entre versões antigas e novas, mas, sobretudo, elas convivem no mesmo momento, quando a dança contemporânea ainda não apagou a herança dos códigos do balé. Por exemplo, estamos aqui numa rádio que sobrevive como uma mídia de interação humana, mesmo com a televisão, com o cinema e com a internet. Por isso, Ana Botosso lembra quando entendeu a dança contemporânea, notando a importância para ela do Mário Matias. Ela nos dirá uma frase reveladora do momento atual: a liberdade em dança não é fazer qualquer coisa. Por isso mesmo, tanto ela quanto Flávio Sampaio irão relembrar o papel da Ivonice Satie na criação da Companhia de Dança de Diadema e particularmente o papel quase onipresente do trabalho da Ivonice no Brasil. Ana lembrará também o papel do Henrique Rodovalho em Diadema. Ao acompanhar a conversa dos dois mestres da dança, iremos compreender melhor a questão do papel das políticas públicas e particularmente dos poderes municipais na formação e manutenção da arte e da cultura. Ao marcar historicamente o papel do prefeito José Felipe Júnior de Diadema, que, no seu primeiro mandato, implantou instituições para gerir a cultura do município, que eram os centros de cultura, que funcionam tanto como espaço de formação quanto de criação, assim como espaço de expressão da cultura. Os centros culturais como centros de inteligência, que agem em toda a estrutura de ensino municipal, criando oportunidades para que, desde a primeira idade, tenha a criança a oportunidade de interagir com sua cultura, com a linguagem que comunica seus desejos e apreende sua realidade. Por isso mesmo, dentro da Companhia de Dança de Diadema, há uma fusão entre o aluno que também é professor, o discípulo que é mestre, o aprendiz e o orientador unidos no mesmo processo de criação, produção e representação cênica da dança. A criação de centros de cultura em Diadema, das gestões do prefeito José Felipe Júnior, é muito mais do que instalações prediais. É uma metodologia de serviço público permanente na arte da dança e na cultura popular, de modo geral. A prefeitura contratou os profissionais que prestam carga horária e dão serviço para centros culturais e para a companhia de dança. Ana Botosso nos dirá que a seleção para ingresso na companhia de dança é muito mais do que simplesmente audiência com o artista. Na prática, a seleção já implica na capacidade de ensino e de interação do pessoal de dança nos centros de cultura. O Flávio lembra a Ana que ela é uma coreógrafa, um território profissional com poucas mulheres e muito dominada por homens. A Ana lembrará que coreografar na prática é o que se tem a dizer através do movimento, o que tem a dizer através do corpo. Hoje, diz ela, faço esse trabalho introduzindo a contribuição dos dançarinos e por isso mesmo ela não vê problema com a técnica do balé, como diz ela. O problema não está na técnica do balé, mas é como se olha para o resultado. Claro que em programas como este não há tempo suficiente para esclarecer inteiramente o papel que uma grade de atividades deveria haver na formação do bailarino brasileiro. Porém, os dois afirmam com convicção que é preciso que exista uma espécie de escola nacional da dança que considere as características específicas do corpo brasileiro
que leva em conta o conteúdo da nossa cultura, incorporando as diversas manifestações de dança cultural, que considere nossos valores simbólicos a compor o conteúdo do material a ser expresso sob a forma de dança. Uma escola nacional que sintetizasse a nossa diversidade, que realize isso com metodologia, pesquisa, reprodução e experimentação, que crie códigos nacionais consoante nos ritmos e modos de expressão. Enfim, se não especificada uma grade programática mínima de atuação, entende os dois mestres que o Brasil precisa ter uma expressão de linguagem para se colocar vis a vis aos demais centros de dança pelo mundo todo. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Paracuru Cidade que Dança recebe hoje a bailarina, coreógrafa, professora e diretora artística da Companhia de Danças de Diadema, que se apresentou em outubro aqui na Bienal de Parintins. Ana Botoso, seja bem-vinda a Paracuru. Conta pra gente como é que foi, onde é que você nasceu e como é que foi o teu encontro com a dança. Foi você que encontrou a dança? Foi a dança que te encontrou? Ou a mamãe deu um jeito? Olá para todos e todas, é um prazer estar aqui também no programa com o Flávio e todos os seus ouvintes. Eu não sei dizer qual foi a ordem desse encontro, né? Porque eu sempre fui uma criança muito ativa, muito hiperativa, eu brincava demais e eu vivia até causando machucados, eu me machucava muito, que eu caía e eu era muito ativa. Então, eu acho que a mamãe pensou na possibilidade de me colocar numa educação corporal que fosse. Eu comecei os estudos de dança num conservatório que minha mãe tem, e ela colocou o balé nesse conservatório exatamente para atender toda a cidade que também não tinha essa linguagem artística. Que cidade que é? Sim, Presidente Prudente. Nasci em Presidente Prudente e essa escola ainda é lá, é um conservatório de música. Mas por muitas décadas houve balé também lá. Mas eu me lembro, Flávio, que lá na TV Cultura de Presidente Prudente, ela não pegava muito bem na televisão. Era toda chuviscada, assim. E eu me lembro, antes de entrar para o balé, de eu ligar a TV Cultura, toda chuviscada, toda ruim, mas ficar grudada na TV, olhando uma apresentação. Eu me lembro desse dia, e que era de balé. E eu achei maravilhosos aqueles corpos, com aqueles colãs todos bem colados. E eu virei para minha mãe e falei uma coisa muito engraçada, que eu sempre conto. Falei, mãe, eu quero fazer aquilo ali que todo mundo tá pelado. Ela, não tá pelado, eles estão com uma malha, mas eu não entendia. Então, assim, eu não sei o que veio primeiro, mas eu me lembro muito desse fato. E aí eu entrei na dança, nessa escola, me formei com curso técnico lá. E logo no final, eu estava com 17 para 18 anos, a Ilara Lopes foi dançar lá. Ilara Lopes, que é uma grande bailarina paulista, que está na história da dança, uma bailarina formosa, como a gente fala, né? Muito linda, Ilara. Muito linda. E ela me viu dançando, ela convidou para participar do grupo, e eu já ia mesmo, eu queria mudar para São Paulo, né? Porque em São Paulo tinha mais possibilidades também, tudo. Também eu quis fazer uma faculdade, eu fiz Sociologia na PUC, Ciências Sociais, e então estava tudo naquele caminho, né? E aí ela ainda me faz o convite para trabalhar no grupo com ela, eu fiquei muito encantada, e ela foi minha segunda grande mestra. Minha primeira mestra foi Lucila Teixeira Mendes, que é de Bauru. Ela está lá, esses dias encontrei com ela por coincidência, uma grande mestra. Sebastião Freitas, que foi do estágio, foi do Balé da Cidade, foi do Castro Alves também. E, posteriormente, já nos meus 18 anos, a Ilara Lopes. Já existia em Presidente Prudente aquele centro cultural maravilhoso que eu cheguei um dia a conhecer, eu fui lá. Nessa época já existia? Não existia ainda, do Matarazzo, né? Não, isso é muito recente. Ainda não existia. Existia um teatrinho pequeno, que era da municipal, e um teatro maior, que era da faculdade, da UNOeste. Então, eram esses lugares que a gente dançava.
Mas desde lá eu já coreografava, comecei a dar aula muito cedo, ajudando a minha professora Lucila. Eu acho que eu tinha 15 anos, eu já estava dando aulas. Aí eu sempre gostei de coreografar, sempre gostei de fazer além da prática da dança, ou seja, entender um pouco de luz, um pouco de figurino, de cenografia, da cena como um todo. Sempre tentando ver a cena como um todo. E eu já praticava isso lá, tinha um grupo também que eu já comecei a trabalhar com esse grupo, chamava Grupo Vivere. De lá também saíram muitos bons bailarinos que estão por aí. Mas quando eu vim para São Paulo, então, que eu encontrei a Ilara, dançávamos muito, foi uma grande escola onde eu aprendi a fazer iluminação, com Jorge Penha, que foi meu maestro também, além da Ilara. E me formei, peguei desde o elementar da Royal e fui me formando na técnica, junto à técnica inglesa, que eu achei que eu precisava ter um pouco mais de conteúdo nesse sentido. Também fiz até o Advanced e fiz também o Teacher Certificate, que é o certificado para professores. E fui convidada para ser examinadora, mas eu era muito jovem, eu tinha 29 anos quando isso aconteceu, aí eu achei que eu podia dançar mais, tal, então eu não aceitei naquele momento ser examinadora da Mas você me fala que lá em Presidente Prudente, você mesmo sendo uma aluna, você também ajudava os seus mestres dando aula. Exato. Alice Alonso, que é uma grande bailarina do balé cubano, uma vez me falou que você só aprende a dançar quando você aprende a dar aulas para alguém, quando você tem que transmitir esse código, é que você realmente compreende. Exato. Você acha que te ajudou quando você chegou em São Paulo, o fato de lá em Presidente Prudente você já ter experimentado a docência, isso te ajuda a fazer o teu trabalho? Completamente. Não só ajudou, como eu também dei aulas para as crianças na escola da Ilara. Então eu já cheguei lá também com um pouco de experiência em dar aulas. Ela queria professoras, achou que eu poderia ser, ajudar, colaborar com a escola. Ajuda muito, Flávio, porque eu acho que quando a gente está fazendo aula, a gente tem um outro lado da visão. E quando a gente está dando aula, seja para criança, para jovens, a gente vê aquela dança que você vai executar posteriormente como bailarina. Então, ajuda como professor e ajuda muito como intérprete também. São vários corpos, são várias cabeças, várias opiniões. Então, eu acho que quando você dá aula, você se torna um bailarino mais completo também, né? Essa época com a Ilara, você começa a dançar em São Paulo. São Paulo é um grande centro de dança. Como é que foi a tua visão? O que é que você guarda na tua memória de como é que era? Você vinha de uma cidade que não é tão pequena, Presidente Prudente é um grande centro, mas que você está na maior cidade da América Latina. Né? Então, assim, como é que foi o teu encontro com a arte em São Paulo? Sim. Antes de mudar para cá, eu vinha para cursos de férias. Então, era meu presente de Natal. Era vir fazer cursos de férias em São Paulo. Eu vinha para o Balé Estácio, eu tive contato com a Márcia, com o Décio, Cordones, maestro Ordones. Grandes maestros. Grande maestro. O grande maestro meu e depois da companhia, Ismael Guizer, que eu ia... maestro argentino, que veio para São Paulo, para o Balé do Quarto Centenário. A gente tem que pontuar, porque isso aqui também é um projeto de história da dança, claro. Então me desculpa te pontuar isso. Acho fantástico, adoro, acho é necessário inclusive. E Ismael foi um grande mestre para mim e para todos, né? Então eu já vinha fazendo cursos aqui, inclusive com ele. Quando eu cheguei para morar em São Paulo, eu estava já dançando no grupo da Ilara, grupo Irapuru, e fazendo todas as coisas da Royal. Mas o que eu percebi era já um trabalho profissional, porque a gente dançava quase todo final de semana. Era intenso, então eu aprendi aquilo que dançar não era só aquele momento, às vezes, no interior, do final do semestre, né, uma vez ou outra. Os espetáculos de final de ano. Exato, né? E a gente também dançava bastante, mas não como um trabalho tão intenso, quase todos os finais de semana, viajando, ia para Salvador, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, mesmo dentro de São Paulo. Então, o que me fica muito era esse fazer contínuo da dança como um trabalho.
no sentido muito positivo, né? De uma continuidade. Então eu tinha que me preparar, porque amanhã eu tinha espetáculo, depois eu tinha que dormir bem, comer bem, porque eu tinha que descansar, porque depois eu tinha outro espetáculo. Aí eu tinha exames da Royal para fazer, aí eu tinha aulas para dar. Então eu acho que eu aprendi esse lado profissional mesmo, dessa rotina boa, com esse momento. E do que as pessoas não percebem muito, Ana, é o quanto um bailarino precisa se preparar para fazer seu ofício. As pessoas acham, ele sabe dançar, ele sobe no palco e dança, que é só o que eles veem. Não, existe uma preparação enorme ali atrás, tanto de formação mesmo, formação psíquica, né, sim, mental, sim. Uma formação corporal e depois toda uma formação para o espetáculo, que você primeiro monta, depois ensaia exaustivamente. Então, quando aquilo chega na cena, aquilo tem um trabalho enorme atrás, que as pessoas acham que não é assim. Horas de trabalho, por isso que a gente trabalha horas, é uma construção de formiguinha. E posterior também, né? Depois do espetáculo também. A gente, inclusive na prática com a companhia de danças de Diadema, essa coisa de desmontar o cenário, e em todo o posterior, e o seu físico também. Você tem que dormir, porque amanhã você tem que trabalhar de novo, ou no máximo um dia de descanso. Então é pré e pós, né? O preparo, e é intenso. Quando você entende isso com bons mestres, que graças a Deus eu tive, é muito prazeroso. Não é uma sofrência, é muito prazeroso porque é uma construção. E aí você vê você fazendo parte daquela construção. Por isso que eu tanto me interessei em trabalhar nessa parte do backstage, da cena como um todo. Depois de um tempo lá, lá no interior eu já fazia jazz, porque tinha mais jazz, né? Não tinha contemporâneo, tanto assim. Aí quando eu estava aqui em São Paulo, eu comecei a ter contato com contemporâneo e tal. Eu falava, nossa, o que é isso? Fui me informar, fui fazer mais aula de dança moderna. Fui fazer com a Penha de Souza. A Penha esteve aqui em Paracuru, deu aulas para essa escola. Uma grande amiga, uma grande mestra, um dos grandes nomes da dança brasileira. Sim, ainda mais na dança moderna. E também com a Marisa Matias, foi minha grande mestra. E aí eu tive a oportunidade de entrar na companhia do Mário Nascimento, que é um querido, é um amigo, já coreografou para a companhia várias vezes, para nós. Que hoje dirige a Companhia de Danças do Amazonas. Exatamente, grande coreógrafo. E aí eu falo para ele que ele é o grande responsável pela minha dança contemporânea. Eu falo, olha só, porque realmente lá eu fui descobrindo mais esse desejo também de dançar contemporâneo, mas eu adoro balé clássico, faço clássico até hoje, acho que é necessário na vida do bailarino, seja ele contemporâneo, o que for, e é assim que a gente segue na Companhia de Diadema também. E então eu dancei uns anos com ele, e através de alguns elementos que tinham na companhia dele, que no caso era o Pedro Costa, ele era diretor artístico da Companhia de Danças de Diadema. E aí eu tive contato com a Companhia de Danças de Diadema, assisti um espetáculo, me lembro que eles abriram um festival naquele momento, e eu fiquei passada, assim, de boca aberta, com a irreverência, com a qualidade interpretativa, fora de padrões rígidos, mas muito sério ao mesmo tempo, porque não é fácil você fazer uma coisa, não é qualquer coisa, né? A liberdade não é qualquer coisa. Tem um preço alto a liberdade. Tem um preço alto e você tem que tomar cuidado, senão banaliza, né? E eles faziam, a companhia dançava maravilhosamente bem. Por coincidência, eu estava com algumas coreografias naquele festival, que foi o Passo a Passo, e a Ivonice era júri. E naquele júri, ela deu comentários maravilhosos, eu como coreógrafa, elogiou. Peguei uma nota altíssima, ganhamos, acho que em primeiro lugar. Então, aquilo foi me animando de todo sentido. Aí eu sempre assistia a Companhia de Danças de Diadema, onde ela estivesse. Eu estava em casa, eu falo para todo mundo também, quando eu dou entrevista, que eu podia estar de pijama. Eu via que a companhia ia dançar, eu me trocava, eu ia assistir a companhia. Deixa eu fazer uma parte. A Ivonice Satie foi a pessoa que fundou a Companhia de Danças de Diadema. Queria até falar para o público que foi inspirado na Companhia de Danças de Diadema que nós fizemos a Companhia de Danças de Paracuru, e por todo esse trabalho que deixou lá a Ivonice Satie, que é
maravilhoso, que a gente sempre tem que fazer 1000 reverências, porque não é qualquer pessoa que consegue deixar para a posteridade uma companhia como essa. Exatamente. Ivonice, maravilhosa, infelizmente nos deixou alguns anos, vai fazer 12 anos, 14 anos, eu acho. Mas ela está presente, sempre, em todos os nossos passos, literalmente. Aí, num outro momento, eu me encontrei com a Ivonice num curso de férias, que intenso, a semana inteira, tal, fiz muita aula com ela. Aí ela falou, Ana, vai ter uma audição na Companhia de Danças de Diadema. Eu falei, opa, fui lá fazer, passei. Aí foi como eu entrei, como eu já conhecia a companhia dos espetáculos, e foi como eu entrei então na companhia e comecei a dançar. De primeira, assim, sou ainda admiro muito o trabalho do Henrique Rodovalho, e aí, que é da Quasar, né? E aí, a primeira coreografia de criação naquele ano que eu entrei era dele, que foi a primeira coreografia que ele fez fora da Quasar. Ele fez para a Companhia de Danças de Diadema. Então foi assim, né? Uma enxurrada de novidades para mim, né? Aí, depois, já no segundo ano, ela começou a me passar coisas de produção. Ela percebeu que eu gostava de backstage, ela tinha um olhar à frente do tempo, né, dela. Então, eu comecei a trabalhar numa assistência de direção com ela, né? Aí foi, depois, muito tempo como assistente de direção. Quando chegou em 2002, ela foi para Manaus, porque aí ela foi lá, realmente a companhia já existia, mas ela foi lá dar um plus na companhia do estado de Manaus, do Amazonas, né, quer dizer. Ela me deixou, me pediu, me convidou, não me pediu, me convidou para dar continuidade na companhia, como diretora da companhia e do projeto sociocultural que a gente realiza lá. E que a gente vai falar daqui a pouco, que é um projeto maravilhoso. E foi uma grande honra, né, assim, esse convite. E a gente segue com muitas diretrizes do que ela criou e implantou, como esse lado, esse perfil do bailarino também professor, que a gente vai falar. E sigo isso porque eu acredito, Flávia, acredito mesmo, vejo resultados, eu acho que é por aí. E a companhia vai também tomando outros rumos, né? Somos 3, nós acreditamos nisso, que nós também fazemos aqui em Paracuru. Eles começam a dar aulas muito cedo. Então, assim, mesmo porque nós vivemos muito longe, né, dos grandes centros culturais, não temos condições de contratar um outro professor, então eu sozinho jamais daria conta. Claro. Nós temos aqui nessa escola 200 alunos, 220 para ser mais simples e exato. Então, assim, eles têm que tomar conta. E hoje, quase que totalmente, eles coordenam a escola, são eles que fazem tudo. Eu ainda continuo com a companhia, mas já disse para eles que não é mais por muito tempo. Porque eu acho que eles precisam se apoderar, sim, sabe? Ter sim, o poder sobre aquilo. Enquanto eu estiver aqui próximo, a minha presença talvez seja muito forte para eles. Eles não se apoderam daquilo totalmente. Então eu tenho que ir me afastando lentamente. Sim, faz parte da minha ideia de como é que é esse trabalho aqui em Paracuru. Parece que dizes. Hoje, você é uma pessoa que já tem passagem pela Europa, pela França, pela Alemanha, pela Bélgica. Você tem uma passagem pelos Estados Unidos, onde estudou no Alvin Ailey Dance Center. Como é que você vê a formação do bailarino brasileiro hoje, pelo menos em São Paulo, que é um grande centro cultural? Você ainda acha que assim, nós ainda vivemos à sombra de uma colonialização europeia? Isso ainda é necessário? Ou nós já somos donos do nosso corpinho e a gente já pode tocar o barco sozinho? Eu acho, Flávio, que a gente está se tornando mais dono do nosso corpo. Ainda não é, vamos dizer, tão pleno isso. Ainda tem alguns exemplos que vivem... Alguns pensamentos de dança que vivem à sombra, sim, da Europa, às vezes dos Estados Unidos. Mas eu acho que já evoluiu, né? Se eu estou na companhia desde 98, né? A companhia nasceu em 95, eu estou desde 98, ela fez 27 anos. Nesse tempo, a gente viaja muito, a gente tem muito contato com outros núcleos de dança do interior, de outros estados, de outros países também. Mas aqui no Brasil eu vejo que deu uma boa evoluída. O que eu acho que melhoraria isso, a gente conversou um pouco isso já esses dias,
que a gente precisaria ter uma escola brasileira de dança. E se propagando pelo país inteiro e depois para fora do Brasil. Por quê? Que favorecesse o nosso tipo de corpo e a nossa cultura. Porque, assim, uma das coisas que eu sempre me rebelei, Ana, foi estar reproduzindo uma cultura que não é minha, que vinha embutido. A aula de balé vem embutido uma cultura europeia que, mesmo que às vezes eu não queira, eu reproduzo. Aquilo foi inventado, aquilo foi produzido durante um período histórico que é dos reis absolutistas, né? De uma nobreza. E aquilo veio, né? Hoje nós temos o primeiro bailarino, o primeiro solista, o segundo solista, o 23º solista, depois vem o corpo de baile e no final a última fila. Quer dizer, é uma sequência de coisas que a mim não cabe mais. Eu sempre não quis reproduzir isso num lugar de filhos de pescadores que não tinham nada a ver com isso. Então eu trouxe o balé porque é aquilo que eu sei, mas eu não quis trazer esse tipo de cultura que não fazia parte da vida deles. Você pensa assim em Diadema? Preciso não dormir. Penso, porque, aliás, acho que primeiro quem pensou foi Ivonice e a gente, quem se adapta a esse pensamento, fica trabalhando com a companhia. Por quê? Porque o problema, eu vejo, não está na técnica do balé. É como se olha o resultado dessa técnica. Que eu quero dizer, aquele fulano, aquela fulana não pode dançar porque não tem a perna alta. Ou porque não tem um pé. Então, é como se olha, né? Eu acho que a técnica da dança clássica, eu acho ela muito favorável. Ela colabora, na companhia, a gente faz aulas de balé clássico 2 vezes por semana e 2 vezes de contemporâneo e moderno. Mas, senão a gente não usaria mais. Mas ela é importante, eu acho. Mas é mais ou menos como assim, se você nasceu com aquele corpo, você pode dançar. Se você não nasceu, você não pode. É isso que eu sempre me rebelei. Exato. Eu acho que a dança tem a ver com desejo, não com suas pernas altas. Não com a forma, né? A forma. O desejo o artista está em cena, né? Aí ele usa a dança, através da dança ele se expressa. Existe um leque enorme dessa expressividade através da dança, do movimento. Eu acho que as companhias de dança contemporânea, elas colaboram com isso, porque não tem muito essa ideia, essa hierarquia, tanto, né, do primeiro solista, segundo solista, que no Brasil a gente vê uma companhia que tenha clássico assim, companhia clássica, que não significa que não poderia ter outras companhias clássicas, poderia, mas qual é o formato? Como que é o pensamento contemporâneo hoje para isso? Como a gente vê o que era uma hierarquia nesse sentido? Né? Então, por isso que eu vejo o lado que você perguntou, positivo, que tem muitos bailarinos, coreógrafos interessantes aqui no Brasil da dança contemporânea. Muitos que estão e fazem sucesso lá fora também, porque tem essa coisa da brasilidade. Tem aparecido uma geração grande de coreógrafos, então a gente parou de reproduzir os balés europeus e passamos a criar o nosso próprio pensamento. Exatamente. Eu acho que ainda não parou, Flávio. Eu acho que ainda tem. Mas está indo. E eu acho que uma escola de formação no Brasil melhoraria isso, acrescentaria isso com esse tipo de pensamento, uma escola pública como a do Teatro Municipal do Rio, como a Escola de Dança de São Paulo. Exato. Assim. E uma escola de metodologias, né? Onde a gente tivesse a aula de clássico com esse olhar, a aula de moderno, contemporâneo e o frevo, o maracatu, sabe? A nossa cultura. Por que não? Que é tão rico. E é uma técnica dificílima, é maravilhosa, enfim. Eu acho que precisávamos avançar neste passo. Alçar o voo livre, se lançar. A gente está falando de criação e você é uma prestigiada coreógrafa brasileira, uma das mais prestigiadas. Você, em 2018, ganha todos os prêmios de São Paulo, que são prêmios importantes, aliás, da Associação Paulista de Críticos, você ganhou em 2018, e o prêmio Governador do Estado de São Paulo, também em 2018, e você já tinha sido indicada lá em 2011. Sim. Como é que é ser criador no Brasil? Que tipo de pensamento você leva para a tua criação? Né? Como é que é ser um profissional da criação? Porque as pessoas às vezes não entendem, acham que qualquer bailarino pode fazer isso.
qualquer bailarino pode dar aulas, e não é bem assim. São outros pensamentos, outras formações, outras profissões. Exatamente. Como é que é ser um coreógrafo no Brasil? Olha, eu acho que primeiro você tem que ter alguma coisa a dizer. O que você tem a dizer através do corpo? O que você tem a dizer através do movimento? Porque coreografar por coreografar não é o caso, fica banal. Agora, o que você quer dizer, já que você escolheu o movimento e a dança como expressividade, como é que você vai criar a partir do nada? A partir do nada é desenhar no espaço. Como é que você vai desenhar no espaço aqueles corpos se você não tem algo a dizer? Então você transforma o que é, por exemplo, uma fala, um texto, num texto de movimento, num arranjo no espaço de corpos em movimento. Em relação a ser um coreógrafo no Brasil, em relação, vamos dizer, à ajuda, a colaboração no sentido financeiro, apoios, isso é quase nada, muito difícil. No estado de São Paulo, a gente tem alguns editais, mas que não contemplam o quanto de pessoas e criadores que podem, em potencial, estar fazendo bons trabalhos. É muito difícil, você tem que realmente contar, às vezes, com um convite de uma companhia, de um grupo, de uma escola, para você poder expandir o seu trabalho coreográfico. E dentro da companhia, eu tenho um trabalho muito específico de criação com eles, que como eu estou lá todos os dias, a gente faz uma troca muito grande, onde eles colaboram muito com a criação. Eles gostam, eles têm esse lado, essa aptidão de também ser quase que co-criadores. Que é uma maneira nova, né? Basicamente, eu acho que no meu tempo de bailarino isso nem existia. Exato. Isso veio com a contemporaneidade, né? Sim. O bailarino como coautor. Sim. Antigamente o coreógrafo impunha aos bailarinos aquela movimentação, aquela ideia. Hoje Sim. não, hoje a gente pode dar pitaco, hoje Sim. a gente pode, né? E se a gente for por aqui, né? Exato. E cada coreógrafo sabe o seu limite dessa abertura, digamos. Porque também, se você está com um grupo de 20 pessoas, os 20 não são coreógrafos, obviamente, né? Então você também tem que ter um certo cuidado, tem um certo limite, porque senão também, como criador, você se atrapalha um pouco, né? Mas a gente tem essa simbiose interessante lá em Diadema, e esse trabalho que ganhou os 2 prêmios é o Eu Por Detrás de Mim, que é um trabalho meu com a colaboração deles também, que fala que eu peguei o texto do Espelho, do Guimarães Rosa, e passamos para a cena o que seriam os seus outros eus, que às vezes você não mostra ou mostra. Então é um pouco essa praia. E ele teve esse sucesso e, enfim, é um trabalho muito interessante. Parabéns. Você trouxe para a Bienal aqui em Paracuru um trabalho que você pensou a criança durante a pandemia. Nós, na escola de dança, ao retornarmos da pandemia, uma das coisas que a gente observou muito foi a saúde mental da criança que retornava. Sim. Foi apavorante. Acho que a palavra para a gente foi assim, de pavor. A gente teve que contratar um profissional da saúde para poder fazer um acompanhamento dessas pessoas, porque não foi uma coisa fácil. Essas crianças não passaram por uma situação que a gente possa deixar para lá. A gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar dessa saúde, dessas crianças que ficaram trancadas em casa, às vezes em situação dificílimas, de violência, né? Porque foi um período em que todos nós estávamos muito nervosos, porque a gente não sabia o que enfrentava realmente. Sim. Na realidade, a gente não Sim. sabia aonde ia dar tudo Sim, isso. sim. E essas crianças, elas foram as pessoas que levaram isso nos corpos dela, né? A gente que trabalha com corpos e a gente que sabe ler o corpo, né? Quando essas crianças retornaram, a gente ficou muito assustado com essa situação. Sim. Como é que foi para você fazer esse trabalho? O que te levou a fazer isso? Solar, as folhas sabem procurar pelo sol e as raízes... Bom, é só uma coisa. O Crocodilo Embaixo da Cama não é da minha autoria, é do Clébio Oliveira. Ah, Sim, tá? pensei que era seu. Não, imagina. Clébio Oliveira, a gente convidou antes da pandemia, e aí todos os acertos, demorou um tempo. Quando deu certo dele vir, a gente entrou na O Clébio pandemia. mora na Alemanha. O Clébio mora na Alemanha e ele é de Natal, daqui de perto. É perto Natal, né? Sim. Quando ele conseguiu vir, ele estava em São Paulo,
ele fez todo o trabalho online, porque a gente voltou de novo, foi no começo de 2021, voltamos de novo para casa. Porque deu aquela certa abertura no final de 2020, aí, bum, de novo todo mundo volta. Ele fez, eu acho que um mês e uma semana, um mês, todo o trabalho do quarto de hotel dele e nós nas nossas casas. Então era para ser presencial, acabou não sendo. Então foi todo online, o que apresentado aqui em Paracuru, todo online, e ele pensou exatamente esse outro lado. A gente fala da pandemia, mas vamos falar do olhar da criança nesta pandemia. Ela sentiu medo, tanto quanto os adultos, ela sentiu solidão, ela sentiu a ausência dos parentes, do avô, da avó, dos coleguinhas da escola. Então ele trata desse lado. A gente diz que é um trabalho para público infantil, mas muito bom para os pais dessas crianças, esse trabalho do Kleber, Crocodilo Embaixo da Cama. Então, tem depoimento das crianças, né, no trabalho, estou dando spoiler, e tem depoimento das crianças, e ele optou para esse lado de trabalhar um lado que não se fala muito, né, das crianças nesse período, né. Todo mundo acha que foi super tranquilo para as crianças e o que a gente vê na escola é que não foi. Não foi. Fala um pouquinho da companhia, de como é que ela apareceu, né? A Ivonice Satie pensou essa companhia. Lembrando que a Ivonice é uma mulher da dança que ela começa a trabalhar na dança ainda no corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo, antes dele virar balé da cidade de São Paulo, e ela foi uma das principais figuras femininas daquela casa. Sim. A gente tem dito aqui nas entrevistas que a gente já fez com o pessoal de São Paulo, é que aquela casa construiu um grupo e uma geração de mulheres muito fortes. E a Ivonice Satie é uma dessas mulheres, né? Ela foi uma grande bailarina, ela foi uma grande professora, ela foi uma coreógrafa premiada fora do país, o que não é comum para nós do terceiro mundo, né? Sempre vivemos à margem da criação mundial. Sim. E ela foi uma diretora que pensou essa direção de uma outra maneira. Então, assim, a Ivonice, estou insistindo em falar da Ivonice aqui, porque é uma amiga muito querida. A gente se encontrava raramente, porque ela morava em São Paulo, eu morava no Rio. Mas toda vez que a gente se encontrava, era como se a gente nunca tivesse separado. Sabe aquelas almas gêmeas? Assim, a gente sempre tinha um assunto. Acho que a gente se identificava muito com o que cada um pensava e a gente ficava horas conversando. Então, assim, tenho muita saudade dela. Eu queria, nesse programa, fazer uma homenagem para ela, porque a saudade é muito grande. Então, como é que foi essa companhia que a Ivonice pensou lá em 1995, quando ela cria a Companhia de Danças de Diadema? Sim. O batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelho. A Ivonice, naquela época, estava na primeira gestão dela do Balé da Cidade, como diretora. E em Diadema, devido à prefeitura daquele momento, estava dando um plus na parte cultural, né, um ganho na parte cultural da cidade, com o prefeito que voltou a ser prefeito agora, que é o José de Filipe, que agora é o prefeito também. Então, ele estava na sua gestão e resolveram criar os centros de culturas dentro da cidade. Então, tem 10 centros de culturas e 9 bibliotecas lá. E o Wagner, que naquela ocasião era o esposo da Ivonice, estava fazendo ele é arquiteto, fazia um trabalho de urbanização na cidade. E aí ele falou para a Ivonice, dá uma olhada lá em Diadema, porque não tem muitos exemplos, não tem muitas referências de dança lá. Aí ela foi em 94, fez um mapeamento na cidade, levantando assim, o que tinha de dança na cidade de Diadema. Diadema tem 22 quilômetros do centro de São Paulo, faz parte do Grande ABC, uma cidade, naquela época era mais ainda uma cidade dormitório, né, mas bem industrial, né, muitas empresas, agora já está mais urbanizada e tudo, mas naquela época não tinha. E com o convite, né, o alô do Wagner, ela projetou junto com ele uma proposta ao prefeito, que era fazer uma companhia de dança que também os bailarinos seriam professores e dariam aulas
pela comunidade, ao entorno, né? E esse programa foi muito bem aceito, é o que a gente leva até hoje, inclusive. E aí, naquele momento, tinham 3, 4 apenas bailarinos. Acho que o primeiro ano foi bem reduzido. Depois, para atender toda a demanda de dança que houve, foi um boom, dança, bailarinos profissionais estão vindo aqui dar aula, como que é isso? Aí ela teve que aumentar o elenco, né? Aí o elenco passou a ter 10 ou 12 naquele momento, e aí todos os bailarinos, além de dançar, de fazer suas criações coreográficas, viajar e tal, também somos professores na comunidade, nesses centros de cultura. Vocês têm uma carga horária, vamos supor, de 8 horas, e vocês prestam serviço 4 horas como bailarino da companhia, 4 horas como professores das escolas públicas, é isso? Mais ou menos. A gente tem uma carga horária de 7 horas e meia por dia, mas a gente tem de aulas por semana, de oficinas, mais ou menos 4. Então, tem um dia da semana, que é quarta-feira, é o dia que a gente faz as oficinas. A gente não se encontra enquanto companhia. A gente está pela cidade, cada um num centro de cultura, dando as suas oficinas. Tem algumas oficinas que também acontecem na terça-feira, final do dia e noite, porque é um volume muito grande. A gente tem mais ou menos 24, 25 turmas, já tivemos 30, já tivemos 20, agora a gente está nessa média. O que você falou? Como é que funciona na prática? Na prática. Quanto tempo vocês se encontram como companhia e quanto tempo por semana vocês se encontram como professores? Segunda, terça, quinta e sexta, como companhia, a gente se encontra por 6 horas e meia. 6 horas e meia. Como professores, cada um de nós tem uma carga horária de, 4 horas e meia por semana, cada um de nós. Tá? Aí tá espalhado, né, na cidade, nesses centros. Mas é quarta-feira o dia das oficinas e terça no final do dia e noite. Esse é o projeto que a gente tem apresentado aqui em Paracuru para a Secretaria de Educação, que a gente tem tido uma conversa. A gente tem uma vontade, Ana, de municipalizar essa escola. Entende? A gente viu que nos últimos anos a gente tem tido muita dificuldade de gestão mesmo desse lugar. A gente tem perdido muitos profissionais em busca de sustento. Claro. Eles precisam se sustentar. Cresceram, casaram, têm filhos, precisam sustentar as suas casas. E essa escola não dá a eles essa possibilidade. Então, a gente tem apresentado essa ideia, que é baseado na companhia de vocês, né? A gente ser uma companhia de dança que se encontra durante algum tempo para ser uma companhia de dança, mas que também vai nos diversos distritos, vai nas escolas públicas trabalhar a dança enquanto educação. Exato. A gente vai nos centros de cultura lá em Diadema. Nas escolas a gente vai fazer espetáculo, que é um projeto que a gente tem também, criado pela própria companhia, inclusive. Mas o projeto das oficinas são nos centros de cultura, são centros culturais que tem dentro de Diadema. Esse é o projeto de formação e difusão em dança que existe em Diadema? Esse é o projeto, difusão e formação em dança. Vocês têm toda uma forma de dar aulas para uma determinada faixa etária. Como é que isso funciona? Sim. Eu rodo a cidade ali procurar. Esse ano, pela primeira vez, nós pegamos de 3 a 5 anos. Nossa, que a gente não tinha. Muito cedo. Muito, mas é um conhecimento de corpo, ritmo, é isso. Sim. Eu não chamo nada, assim, não é balé, nada. Não. Mas é muito lindo, eu acho que uma idade perfeita para se começar. Perfeita, jogos com elas, né? Uma coisa de movimento, conhecer as partes do corpo e tal. Mas é a primeira vez que a gente pega essa turma. E depois a gente tem de 6 até 80, uma das meninas, a Thaís, tem uma aluna de 89, se eu não me engano. Mas claro que o grosso, né, a massa grande é da criançada, né? Então, de 6 a 12, a gente tem um trabalho que eu fiz junto com eles, de uma apostila metodológica, muito baseado na minha experiência com a escola inglesa, mas lógico, já transformado, que a gente está melhorando esse ano, a gente está melhorando colocando capoeira, danças populares brasileiras, está fazendo já uma misturinha. Então a gente tem também essa metodologia que é para dar um norte para eles. Não é que, olha, tem que seguir isso, 1, 2, 3, 4. Não é assim, é para dar um norte.
Porque para entrar na companhia, Flávia, é interessante. Eu tive que dar uma mudada na forma de audição, que eu acho que é importante falar. Quando eu entrei, e depois também, no começo da minha gestão como diretora, uma audição de você ver o bailarino dançando e tal, não foi suficiente para a gente. Por quê? Ele tem que ter uma aptidão para Como ensinar. professor. Exato. A aptidão. Ele pode nem ter ainda experiência, mas a aptidão sim. Então, o que eu faço? Eu faço primeiro uma triagem, sabendo se ele tem já um pouco de experiência com isso. Depois, ele faz a audição prática, com coreografias da companhia, com a parte de improvisação, que a gente trabalha muito com improvisação também. E aí, depois, eles vão fazer uma aula, não que seja suficiente, mas eles vão num dos centros de cultura para ele ver se ele quer aquilo. Né? Não é nem a gente que está avaliando, né? Vou ver uma aula, vou saber se a pessoa é um bom professor. Não, isso é ao longo do tempo. Mas ele, esse profissional, vai para um dos centros de cultura, vê se é isso mesmo que ele quer, entendeu? E é importante, porque ele tem que ele tem que comprar ideia, né? Então a gente acrescentou isso na parte da nossa audição, né? E depois... A Companhia de Dança de Diadema se apresentou junto com a Paracuru Companhia de Dança num projeto lindo que chamava Le Berger, da Prefeitura de Paris, lá em frente ao Museu d'Orsay, num lugar chocante daquela cidade. Foi algo assim que a gente jamais vai esquecer, vai estar sempre na nossa memória, estar no grande centro cultural do mundo, né? Paris é esse lugar. Todos os países do mundo se espelham na cultura francesa para construir as suas próprias metodologias. Como é que foi para vocês estar também naquele lugar e como é que em outros lugares que essa companhia tem estado, que tem sido bacana, que tem divulgado o nome da cidade? Porque para a gente aqui de Paracuru é muito legal, para todo o elenco, poder levar o nome da cidade, o nome da companhia. Que vocês também, né? Tem o nome da cidade, Balé de Diadema. Sim. Como é que tem sido isso? Olha, é bem reconhecido em Diadema isso, eu acho bacana. Olha, eles estão levando o nome da companhia, isso é bem bacana, as pessoas percebem, reconhecem. Quando foi para Paris, nossa, não é, é inesquecível. O que eu consigo assim lembrar, inclusive eu tive o privilégio de dançar também aquele dia, era assim, o Batô passando pelo cena e parando. Paravam, todos viravam a cadeirinha e assistiam os espetáculos e batiam a palma. Lá na Ponte dos Amores também, todos parados ali, batiam a palma. Gente, era uma E numa situação que pra gente, eu não sei como é que foi pra vocês, a gente tinha um chefe de cozinha, né, atrás do palco, sim, que fazia toda a alimentação. Aquilo foi algo que a gente no Brasil não estava acostumado com isso, né? E a preocupação desse chefe é uma das coisas que a gente comenta até hoje, em saber se o que ele estava fazendo estava agradando, se a nossa cultura absorvia aquele tipo de alimento, o que é que ele poderia fazer melhor para a gente. Foi algo assim tão impressionante que pela primeira vez a gente se sentiu artista, sabe, sendo reconhecido pelas pessoas. Saber se aquela alimentação fazia bem para nós que éramos os artistas do corpo, né? Se estava bem, se estava pesado, se estava suficiente. Eu acho que essa cultura, né, isso falta aqui no Brasil, esse reconhecimento, porque realmente a população reconhece, mas às vezes os grandes governantes não, ainda não. Então tem que vir de cima. Tem que vir de cima, isso é importante, isso é o que faz a cidadania da pessoa, é o que faz o indivíduo, o ser humano. É quem constrói, a cultura é quem constrói a nossa história. Exato. Há um certo pensamento dos gestores, né? Principalmente desses gestores que vêm da política, que fazem uma gestão mais política, de que cultura é apenas gasto, né? Eles têm uma ideia de que eu vou de novo pagar isso, eu vou de novo pagar a Bienal, eu vou de novo pagar essa apresentação. E assim, não há uma percepção do que a cultura retorna como bem
na saúde, na educação, na segurança pública, até mesmo mensurar esses ganhos financeiramente, porque quando a gente faz uma apresentação na praça, por exemplo, aquela pessoa que veio de casa lá de longe, ela passou por uma venda, ela comprou algo, ela comprou água, ela comprou pipoca, quer dizer, ela foi abastecendo pequenos ganhos que faz a economia que faz girar, né? Que faz girar. É uma cultura imaterial que muitos dos políticos não conseguem enxergar, porque é uma visão imaterial, não tem fisicamente aquilo como uma coisa concreta, mas gera um outro movimento, um desenvolvimento na sociedade, inclusive da economia criativa, entendeu? Que faz, como você falou, comprar alguma coisa, é uma água que vende uma pipoca. Então, isso é muito difícil de que eles entendam, porque precisaria eles participarem mais desses eventos, ir assistir. E, infelizmente, até mesmo dos processos, né? A gente aqui em Paracuru tem um secretário de Cultura que é muito nosso amigo e que nos acompanha. Então ele é uma pessoa que a gente está muito próximo porque ele entende. Exato. Digo que a gente olha a cidade pelo mesmo ponto de vista e isso é verdade, porque ele é uma pessoa que trabalha muito duro para que a cultura exista. Embora, como qualquer cidade do interior e como qualquer cidade brasileira atualmente, a gente tem mil dificuldades, certo? Mas assim, como é que é para vocês se apresentar em Diadema, na cidade de vocês, e se apresentar, por exemplo, vocês já se apresentaram no México, já se apresentaram no Peru, em outros países. Qual é a diferença que vocês sentem de plateia? Como é que isso é recebido? Olha, primeiro, não há diferença para nós que estamos nos apresentando. Então, por exemplo, a gente está fazendo um projeto que chama Bailando nas Escolas. A gente vai dentro da escola, a gente faz um espetáculo e uma vivência corporal de manhã, um espetáculo e uma vivência corporal à tarde, para os 2 turnos. A gente almoça com eles, a merenda da escola, inclusive a gente troca, então a gente está junto, tira um pouco aquele mito do artista distante, a gente está lá comendo com a criançada. E vem, Flávio, 450 crianças assistir por turno. A gente, enquanto artista, apresentar para esse público e apresentar no México, no Chile, que a gente já foi, é a mesma coisa. Para nós, o artista, eu faço questão de não... de conversar com os bailarinos, que é assim, plateia, o público é aquele que veio nos ver. Então, não importa se é uma pessoa, se é outro país, tal. Agora, eu acho, numa plateia diferente, tem aquela novidade. Como eles vão receber aquilo? Um outro país, como é que vai ser recebido? Como que é essa dança brasileira, né, neste país, por exemplo? Ou mesmo aqui, né? Nós somos lá do Sudeste, né? Como que é aceitar? Então, sempre tem uma expectativa, né? Mas também tem para a criança. Aquela criançada, se elas não gostam, elas viram as costas e vão embora. Ou elas entram na dança literalmente. Então, eu acho que, olha, plateia... Eu tive um projeto chamado Dança para Novas Plateias, chamava o projeto, porque era uma coisa de viajar, de ir para outro país, a gente fez. Então, toda a plateia é muito bem-vinda e é aquela pessoa que vem nos... O ano inteiro por um momento de sonho. Ana, a gente está gravando esse programa aqui na Escola de Dança de Paracuru durante a Bienal de Par em Par. Você veio a Paracuru pela primeira vez. Sim. A sua companhia nunca tinha estado aqui em Paracuru, embora já tivesse dançado no Ceará, em alguns lugares. No Par em Par também, Isso. tudo. O que é que você viu da cidade? O que é que a cidade te disse até agora? Vocês chegaram ontem, não devem ter visto muita coisa, mas assim, o que você acha do nosso lugar? Olha, eu fiquei surpresa, que eu achei uma graça uma coisa. De dia... A cidade, ela tem um cenário, de noite ela é outro. Eu falei, nossa, parece que eu estou em outra cidade. Eu achei uma graça isso, notei bastante. Porque de dia, muito calor, obviamente, mas as cores, né, o céu azul. E talvez até pelo calor, eu não vi muitas das pessoas, elas estavam mais... talvez dentro, né, das casas e tudo mais. Tive a chance de dar uma passadinha na praia, que é maravilhosa, obviamente. E depois, à noite, já era outro cenário. Aqueles restaurantes, cafezinhos com luzinhas, as pessoas já transitando
com mais liberdade por conta do calor, né? Então eu achei bem interessante isso. Em relação à dança, a fama que tem aqui muito por conta da escola, né? É obviamente que muito por conta dessa escola é muito... Você já tinha escutado falar da nossa escola? Muitas vezes. É lógico, sim. Em São Paulo mesmo, Cássia Nava sempre fala do seu trabalho, a gente já se conhecia também. E já tinha ouvido falar, o próprio Davi Linhares, coordenador todo aqui também da Bienal, mas nunca tinha vindo para cá. E fiquei encantada de ver esse prédio maravilhoso, cheio de gente quando eu cheguei ontem à noite aqui. Era gente na sala de dança, era gente na sala lá de baixo, era gente no pátio, todo mundo trabalhando o corpo. Isso é saúde, sabe? Se as pessoas conseguissem medir isso, e consegue se quiser, porque é saúde, vai ver o quanto que uma população é mais feliz, é menos doente, se faz esse tipo de coisa. Doente mentalmente e fisicamente. E aqui hoje estamos na expectativa que tem um palco ali maravilhoso, que vai estar lotado de gente com obras maravilhosas aqui, inclusive da sua companhia. Gente, então eu estou muito na expectativa. A cidade é maravilhosa e o povo é lindo. É de um coração, uma maneira de conversar com você encantador, muito encantador. Ana, muito obrigado pela tua participação nesse programa, tá? Esse é um Paracuru Cidade que Dança, que a Rádio Mar Azul transmite todos os sábados às 19 horas, com direção do Helder Gugel e a participação do Zé do Vale Pinheiro Feitosa, que é o meu companheiro na apresentação desse programa. Muito obrigado, você pode se despedir do nosso público mais uma vez, porque você já fez isso lá atrás na Bienal de Dança, quando vocês dançaram. Tá ok. Olha, é um prazer meu ter ficado esses momentos com você conversando, podendo trocar ideias de dança e fazer com que essa linguagem, alcance cada vez mais espaço e o coração das pessoas, porque a gente sabe o quanto ela alimenta a nossa alma, além do nosso corpo. Então, que essa cidade Paracuru continue respirando arte e dança como ela tem feito. Obrigado e boa sorte para a Companhia de Danças de Diadema. Muito obrigada. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a